A paz e a graça em nome de Jesus. Você que abre o vídeo, você que me acompanha, você que é inscrito, ouça bem o que eu tenho para falar hoje na direção do Espírito Santo de Deus. É um mito que existe e que esses mitos precisam ser quebrados, esclarecidos, porque há muito erro na interpretação, no discernimento da vontade de Deus. A gente tem visto muita gente tentando se desculpar porque é ser humano, porque é pecador, porque nós temos a natureza pecaminosa trazida de Adão. E aí as pessoas ficam pecando, ficam errando e dizendo até que o próprio Jesus disse que o espírito estava preparado, mas a carne é fraca. E aí ficam pecando, baseando-se em conselhos errados, para se desculpar e continuar no pecado, no erro. Abre aí a tua Bíblia, no livro de João, no capítulo 15, no verso 22, o próprio Jesus declarou uma coisa que vai tirar você que talvez pense desse jeito a andar na luz. Livro de João, no capítulo 15, no verso 22, ele declarou assim: se eu não viera, nem lhes tivesse falado, não teriam pecado. Mas agora não tem desculpa do seu pecado. Jesus veio quebrar a maldição, quebrar aquela situação que havia até Moisés pela lei. E eu vejo muitos falarem até que são filhos do pecado e vão pecar todo o tempo, vão ficar em pecado porque são filhos do pecado, porque herdaram o pecado de Adão e Eva na cruz, e isso não é certo. Eu quero provar para você. No livro de Romanos, no capítulo 5, a partir do verso 10, diz assim: porque se nós, sendo inimigos, fomos reconciliados com Deus pela morte do seu Filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. E não somente isto, mas também nós gloriamos em Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual agora alcançamos a reconciliação. Se você prega que nós herdamos a maldição do pecado de Adão e Eva, você está errado. Se você se comporta assim, você está agindo diante de Deus erradamente, anulando e profanando o sangue de Jesus. E continua, no verso 12. Pelo que, como por um homem entrou pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram.
porque até a lei estava o pecado no mundo. Assim também, a morte passou a todos. Verso 13, porque até a lei estava o pecado no mundo, mas o pecado não é imputado, não havendo lei. No entanto, a morte reinou desde Adão até Moisés, até sobre aqueles que não pecaram, a semelhança da transgressão de Adão, o qual é a figura daquele que havia de vir. Veja que aqui, Jesus, com sua morte, ele implantou a reconciliação com todos os homens, e quem o recebeu como Salvador não está debaixo da maldição, do pecado, feito pela desobediência de Adão, até porque não somos filhos do pecado, como muitos afirmam. Jesus veio e implantou a graça, o ministério da reconciliação, e as pessoas pecam e afirmam que são filhos do pecado e assim vão continuar pecando. Mas o próprio Jesus disse: se eu não tivesse vindo, ter feito uma aliança com a humanidade, comprado com meu sangue, não teriam desculpa dos seus pecados, mas agora tem, porque eu vim para pagar o preço e comprar todo aquele que crer com meu sangue. Para a gente terminar no livro de Mateus, no capítulo 25, não existe malditos, como muitos se acham, anátemas. Existe as ovelhas no meio das o lobo no meio das ovelhas, desobedientes, que querem se justificar usando a palavra de Deus, mas não tem jeito. Jesus é o Salvador, é o Redentor, ele quebrou a lei do pecado. A não ser que você queira continuar nele. Mateus, capítulo 25, no verso 13. Ele disse, e está escrito, que você é bendito. Você não é maldito, você não está debaixo de maldição da lei. A lei não pode te forçar uma coisa que você foi comprado e lavado com o sangue de Jesus. O livro de Mateus, no capítulo 25, no verso 33, está escrito assim: e porá as ovelhas à sua direita, mas os bodes à esquerda. Os bodes são esses que querem se justificar pela maldição da lei, do pecado, para continuar pecando. Esses são bodes. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: vinde, benditos de meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Aqui quebra um mito de que você é filho do pecado, você trouxe isso de Adão e Eva, você não leva em consideração a morte de Jesus, a segunda aliança que ele fez, e fica pecando e achando justificativa para pecar. Então hoje Deus, através do seu Espírito, fala a você: saia do erro. Não tente justificar que você é um pecador e quer ficar no pecado e achando que você é um bendito ou vai ser um bendito.
Muda os teus conceitos. Essa revelação que eu trago a você, em nome de Jesus, fica na paz e na graça que você possa encontrar e praticar o Evangelho da graça do Senhor Jesus. Fica na paz. Amém.